Oi, gente. Então, agora aqui a gente vai falar um pouco sobre consultas, uma parte mais teórica, alguns exemplos, e daí no próximo vídeo a gente faz mais prático no PGAdmin. Então, tem a consulta simples e a consulta alinhada, que consiste em realizar uma consulta a partir do resultado de uma outra consulta, ou seja, é um select dentro de outro select. Então, agora eu vou citar alguns exemplos de consulta aqui. Bom, nós temos consultas envolvendo uma tabela só, como por exemplo, qual o nome do cliente com CPF 123456? Então, aqui eu tenho, aqui, cliente, nome do cliente e CPF. Então, eu quero selecionar o nome do cliente, eu quero saber o nome do cliente. Quando o CPF for 123456, então aqui vai ser a minha condição, né? O meu where. Outro exemplo. Qual o saldo da conta número 3348? Então, eu quero saber o que? O saldo de que tabela? Da tabela conta. E qual a condição? Quando o número da conta for 3348. Aqui mais um exemplo. Qual o número da conta que possui o maior saldo? Então, eu quero saber o número da conta, vou selecionar o número da conta que possui o maior saldo. Então, a gente vai ver aí para frente dos slides que tem alguns operadores de mínimo, máximo, média, soma, tudo isso daí que vai ajudar a gente a construir a nossa consulta. E daí tem caso que vai percorrer mais de uma tabela. Nesses exemplos aqui a gente viu que foi só em uma tabela, ou na tabela conta ou na tabela cliente. Mas existe caso que eu vou ter que percorrer a tabela cliente para conta ou conta para cliente, que é esse caso aqui. Qual o CPF do cliente que possui o número da conta 455? Então, eu quero saber o CPF do cliente. Então, eu vou selecionar o CPF do cliente, da tabela cliente. Qual é a minha condição? Na minha cláusula where, eu quero que o número da conta seja 455. Então, aí a gente vai aprender como que faz essa transição, como que eu faço para percorrer uma tabela com a outra, para poder realizar consultas do tipo. Aqui outro exemplo. Quais clientes tem Rogério Mendes como gerente? Então, eu quero saber quais clientes. Ele não especificou se quer saber só o nome, ou se quer saber o CPF, ou se quer saber os dois. Aí você vai lá, seleciona, sei lá, o nome do cliente, ou seleciona o nome e o CPF, tanto faz. E eu quero saber quando o nome do gerente for Rogério Mendes. Tá vendo que eu estou usando a tabela cliente e estou usando a tabela conta. Então, estou percorrendo mais que uma tabela aí. E aqui mais um exemplo. O outro exemplo aqui, qual o telefone do cliente que possui um saldo negativo? Então, eu quero saber o telefone. Então, eu vou selecionar o que? O telefone cliente da tabela cliente. E qual que é a minha condição? Quando o saldo for negativo, ou seja, o saldo menor que zero. Então, a gente vê que vai ter vários exemplos, vão ter coisas mais difíceis, consultas mais básicas, e que tem muitas coisinhas aí ao longo desse slide que eu vou mostrar, que a gente vai poder usar para colocar aí nas consultas. Então, que nem eu tinha mencionado, quando uma consulta percorre mais que uma tabela, que foi, por exemplo, que eu disse, quais os clientes que têm saldo negativo? Eu estou percorrendo mais de uma tabela. Então, como que eu vou mostrar isso na minha sintaxezinha de select, né? Da consulta?
através das chaves estrangeiras. A gente viu aqui, já estudou até agora, que passar para o modelo relacional, a conta aqui vai receber a chave estrangeira de cliente. Então, a gente vai conseguir ligar uma tabela com a outra através dessas chaves estrangeiras. A gente vai conseguir percorrer as tabelas através dessas chaves estrangeiras. Então, qual que é aqui a forma geral de uma consulta? Sintaxe. Primeiro, eu vou colocar select e tudo que eu desejo consultar, tudo que eu desejo selecionar. From, tabela, where, condição. Então, aqui, o que eu desejo consultar, ou seja, os atributos. O que eu quero consultar? O nome, ou a idade, ou o endereço, ou o telefone, são essas coisas que eu quero consultar, é algum atributo. From, tabela ou tabelas, caso percorra mais que uma, e where, a condição. Beleza, agora vamos começar a falar de alguns tópicos aí importantes, saber para na hora que for começar a fazer os exercícios de consulta mesmo, de fato. Tem como a gente renomear tabelas ou atributos usando esse as aqui. Vão ter alguns casos de consultas que eu vou ter que meio que pegar uma tabela e comparar com essa mesma tabela os valores, para saber, por exemplo, qual é o valor máximo. Vou ter que comparar a mesma tabela. E para eu poder comparar a mesma tabela... Peraí, tem muito caminhão passando aqui. Enfim, para eu poder comparar os valores dessa tabela com essa mesma tabela, vai ser necessário renomear ela. Então, para renomear é bem fácil, é só colocar o nome do atributo antigo aqui, o nome novo que você quer que fique, atributo ou tabela, né? Vamos para o próximo. Se eu quiser selecionar todos os atributos de uma tabela, se eu não quiser ficar escrevendo lá no select todos os atributos, nome, endereço, telefone, CPF, não sei o que, não sei o que, não sei o que, é só eu colocar o asterisco, que nem vocês já fizeram, que eu até mostrei para mostrar a tabela no PGAdmin, era só colocar select asterisco from o nome da tabela, aquilo já era uma consulta. Agora aqui na cláusula where, que é o select from where, no where a gente pode colocar a condição de between e not between, que vai determinar se está dentro desse intervalo. Between é entre. Então aqui um exemplo. Quais os números das contas que possuem saldo entre 10 mil e 15 mil? Então eu quero saber quais os números das contas. Então eu vou selecionar o quê? Número da conta. Número da conta. Qual é o nome da tabela? Conta. From conta. E qual é a minha condição? O saldo esteja entre 10 mil e 15 mil. Então, where, aqui é saldo, between 10 mil and 15 mil. Então, quando o saldo estiver entre 10 mil e 15 mil. Beleza. Agora, ainda no where, a gente tem o like, que vai comparar uma expressão de sequência com um padrão em uma expressão SQL. Ou seja, vamos supor que eu quero saber quais os nomes dos clientes que começam com mar. Então, o que eu quero saber? O nome dos clientes. Então, eu vou selecionar o que? Nome cliente. From, que tabela? Cliente. E where, nome cliente, like, mar, que começam com mar. Então, é mar, tananana. Então, numa dessa, vai selecionar o quê? Vai selecionar todas as Marias, todas as Marianas, todas as Marinas, todas as Márcias, todas as Marcilene, enfim, todo mundo que começar com mar.
Agora aqui no select, eu posso ordenar em ordem crescente ou decrescente. Que vou usar aqui o order by. Agora, comandos de agregação, usados para calcular soma, média, máximo, mínimo, com relação aos valores de um atributo. Então, vamos ver aqui soma, que é sum. Aqui um exemplo. Estou usando esse exemplo aqui já para tudo, para ficar mais fácil. Qual a soma de todos os saldos? Então, eu quero a soma de todos os saldos. No caso, eu não coloquei nenhuma condição, nenhuma restrição, então não vai precisar de um where. Não são todas as consultas que precisam de uma condição necessariamente. Então, qual a soma de todos os saldos? Select sum, a soma do saldo, do atributo saldo, from, o nome da tabela, que é conta. A média aritmética, AVG, que vem do inglês aí, average. Qual a média de todos os saldos? A mesma coisa da soma, só que ao invés de sum, eu usei aqui AVG. Mínimo e máximo, min e max. Então, qual o saldo máximo? Mesma coisa, o máximo do saldo, from, o nome da tabela. Aqui eu coloquei um outro exemplo, tendo uma condição, ou seja, tendo um where. Qual o saldo mínimo gerenciado por Clovis? Então, aqui eu quero saber qual o saldo mínimo que o gerente Clovis gerencia aí a conta. Então, select mínimo saldo, from conta, where, nome gerente igual a Clovis. Aqui agora count, ele não conta, o count ele conta, né, as duplas, ele não conta registros nulos. Então, quantas contas existem que tenham saldo acima de 10 mil? Aqui já tem uma condição de novo. Na minha cláusula where, o saldo é maior que 10 mil. Então, eu vou selecionar count tudo, vou selecionar todas as tuplas, ele vai contar todas as tuplas que tem, da tabela conta, where saldo maior que 10 mil. Então, ele vai, primeiro, ele vai na tabela conta, aí ele viu que o saldo tem que ser maior que 10 mil, então ele vai analisar todas as tuplas. Viu quais os saldos são maiores que 10 mil. Aí ele vai começar a contar as tuplas, para saber quantas contas que possuem esse saldo maior que 10 mil. Agora aqui, comandos compostos, a gente pode fazer uma consulta com união, interseção, diferença entre subconsultas. Então aqui, primeiro união, union. Eu vou selecionar as coisas que eu quero, né, os atributos, from tabela, where, a condição, e eu vou unir com uma outra seleção aqui. E nesse union, ele vai eliminar as repetições nas respostas. E se eu quiser que tenha, inclusive, as repetições, eu vou colocar só um union all aqui. No intersect, que é a interseção, a sintaxe é a mesma. A única coisa que muda é aqui, que ao invés de union vai estar intersect. E a mesma coisa, elimina as repetições. Se eu quiser com repetição, eu coloco intersect all. E a mesma coisa para a diferença, que é o except. Vai selecionar aqui, except, e com essa segunda seleção aqui.
E para ter as repetições, except all. Agora, os comandos aninhados. A gente tem o in, ou também not in, exists ou not exists, ou any unique. Isso daqui eu acho que fica mais fácil explicar com exercícios e exemplos. Então, aí no próximo vídeo eu foco aí mais nesses daí, tanto desse daqui de união, interseção e diferença, quanto esses daqui dos comandos alinhados. Agora, o group by, ele serve para agrupar as tuplas de uma tabela, que esse agrupamento é de acordo com algum critério, baseado nos valores dos atributos que você inseriu, né? Então, aqui, por exemplo, eu quero apresentar a soma dos saldos das contas agrupadas por gerentes. Então, eu queria fazer um agrupamento, por exemplo, o Clóvis, eu quero agrupar o gerente Clóvis com todos os saldos, o Rogério com todos os saldos, a Maria com todos os saldos. Então, aqui está a forma modelo relacional, né? Escrito. A gente tem que lembrar que conta aqui, na hora de colocar no modelo relacional, vai estar aqui a chave primária, o saldo, o nome gerente, e ele vai receber aqui a chave estrangeira, que é o CPF do cliente. Só uma observação aí. Então, select nome gerente, porque eu vou querer agrupar por gerente, né? E também eu quero saber o que? A soma dos saldos. Então, a soma a gente viu que é sum, a soma do atributo saldo. From, a tabela conta. E eu vou querer agrupar o que? Group by, vou querer agrupar por nome de gerente. Agora, depois de falar do group by, a gente tem aqui o having. O que é o having? É meio que uma segunda condição. Ele elimina tuplas agrupadas que não satisfazem a uma determinada condição. O having, ele vem sempre depois do group by. Então, não tem como eu colocar um having se não tiver um group by. Ele sempre vai vir depois do group by. Mas o having não precisa necessariamente existir. Não é porque vai ter um group by que vai ter um having, não é isso. Eu posso agrupar sem ter um having. Então, qual é a diferença aí do having com o where, já que os dois são uma condição imposta? O where, ele vai filtrar tuplas individuais antes da aplicação do group by. E o where também não necessariamente precisa ter group by. A gente já viu aí uns exemplos que a gente usou where e nem tinha visto group by ainda. O having, ele filtra grupos de tuplos criadas pelo group by. Ou seja, o having só vai existir depois do group by ter sido criado. Então é isso, gente. Aí na próxima a gente faz aí uns exemplos.